Então, vamos lá. A missa é um sacrifício de ação de graças? Sim. Não é tantum, não é somente, mas é. Só que, cuidado. Quando os protestantes aceitam que a missa seja um sacrifício de ação de graças, eles aceitam que aquilo lá é um sacrifício de ação de graças deles. A assembleia reunida, vamos oferecer louvor e ação de graças. Mas não é isso que a igreja diz quando ela diz que a missa é um sacrifício de louvor e ação de graças. A igreja está dizendo que o Cristo no Calvário ofereceu a Deus um sacrifício de perfeita adoração e ação de graças. E, portanto, a missa é sacrifício de adoração e sacrifício de ação de graças realizado pelo Cristo no Calvário. E isso os protestantes não admitem. Eles acham que é outra coisa. Calvino, quando ele aceita que a missa é um sacrifício de louvor e ação de graças, ele acha que é isso que ele está fazendo, que os fiéis estão fazendo. É claro que nós católicos também, bom, nós estamos na missa, nós estamos fazendo um sacrifício de louvor, de adoração e de ação de graças. Só faltava, a gente não admite isso, que eu também ofereço a Deus um sacrifício de adoração e ação de graças, mas acontece que ali, na consagração, está sendo oferecido um sacrifício perfeitíssimo de adoração e de ação de graça, sumamente admirável, porque Deus está sendo amado como Ele merece ser amado e jamais será amado com tal amor, com tal veemência e com tal grandeza como Cristo o amou na cruz. Então, a missa é um ato de tal adoração perfeita e de tal louvor e ação de graças perfeito a Deus, que ela não precisa ser emendada, não precisa ser... A coisa é ex opere operato. Isso aqui acontece automaticamente pelo simples fato do sacerdote celebrar a missa. É um sacrifício agradabilíssimo a Deus. E o ato maravilhoso que nós estamos fazendo para com Deus na missa é um ato mais precioso do que toda a adoração e toda a ação de graças que os anjos no céu possam oferecer a Ele. Uma missa tem maior valor latêutico de adoração e eucarístico de ação de graças do que todo o louvor que os anjos santos, Nossa Senhora e todos nós juntos faremos por toda a eternidade, porque é a renovação do ato de adoração e de ação de graças do Cristo Deus, nosso Senhor. Portanto, um padre, seja ele quem for, que sobe ao altar, está realizando um ato agradabilíssimo a Deus. Então é bem diferente daquilo que Calvino diz que é um ato de louvor e ação de graças. Agora, além disso, é um ato, é um sacrifício não só de louvor, de adoração e ação de graças, as duas finalidades, mas também propiciatório, satisfatório, para aplacar, ou seja, para que as ofensas que nós fizemos a Deus sejam reparadas. Então o Concílio de Trento diz com toda clareza que as missas são oferecidas pelos pecados cotidianos que nós realizamos, e se a missa cessasse sobre a face da terra, meus queridos, vocês podem ter certeza absoluta, se nós ainda estamos aqui falando e Deus ainda não castigou esse mundo, é porque missas estão sendo oferecidas. Mas padre, não é o sacrifício da cruz? Sim, é o mesmo ato, né? É o mesmo sacrifício. Mas acontece o seguinte, você peca durante o dia. Então, seu padre, você pecou, se confesse e vá lá. Ofereça uma missa em reparação pelos seus pecados. Uma missa bem celebrada, devotamente, tem um valor enorme. Agora, veja só, para com Deus
é ex opere operato. Para conosco, no sentido de remir a nossa pena, não é ex opere operato. Tá? Por quê? Porque eu posso colocar um óbice, eu posso não estar participando da missa adequadamente. Porém, em toda a missa, vejam só, se realiza aquilo que foi realizado no Calvário. Os santos padres e São Tomás de Aquino, os manuais, todo mundo lembra do bom ladrão que é perdoado na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para dizer que a missa ela perdoa o pecado. Eu, porém, gosto de recordar um outro personagem. Isso aqui é coisa minha, tá? Então, por favor, não precisam... não ponham muita fé nesse negócio, não. Isso aqui é a minha contribuição para a história. Eu gosto de recordar um outro personagem, o centurião romano. Por quê? Porque o bom ladrão foi perdoado pelo sacrifício da missa, sim, mas a gente pode dizer que de alguma forma Jesus ali pronunciou uma absolvição, né? Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus pronunciou uma absolvição. Mas sem que Jesus nada pronunciasse, ali, na missa do Calvário, tá? Vocês entenderam o que eu falo quando eu falo missa do Calvário, né? É evidente que o Calvário é o sacrifício, né? A missa é simplesmente a renovação. Mas, para a gente entender o que acontece nas nossas missas, vamos olhar para a missa do Calvário. Ali tinha muita gente. Quantos voltaram para casa justificados? Ali tinha gente justa. Tinha Nossa Senhora, que não precisou de perdão. Tinha São João Evangelista. Então, tinha os justos, mas tinha também gente que foi para a missa para pecar, ou seja, que foi para o Calvário para pecar. Tinha também gente indiferente, tinha transeuntes que estavam lá voltando do campo, do trabalho, etc. Mas tinha um pagão em pecado, que sem receber absolvição nenhuma de Jesus, por causa de suas disposições morais, ele, sem colocar óbice, participando da Santa Missa do Calvário, um pagão chamado São Longino, o centurião romano, voltou para casa santificado, porque ele participou da missa. A Eucaristia tem esse poder. Vejam, prestem atenção, eu não estou dizendo para você agora chegar a dizer, eu participei da missa, estou perdoado dos meus pecados, pronto, acabou, posso comungar. Não, se você está em pecado mortal, você vai se confessar. Tá? Por quê? Porque a certeza do perdão é dada sacramentalmente pela confissão. Porém, teologicamente falando, nós temos que admitir que existe o perdão de Deus fora do sacramento da confissão. O sacramento da confissão, ele perdoa e nos dá essa certeza. Tá? E é por isso que a gente não deve ficar brincando. Não, vai lá e confessa. Porém, todos os santos autores, Santo Tomás de Aquino, o próprio Concílio de Trento diz que a missa pode perdoar os pecados mortais e veniais dos vivos. Porque é o sacrifício, só que a missa não perdoa como faz a confissão. A confissão, ela perdoa imediatamente, pelo pronunciar da palavra da absolvição. Se a pessoa está disposta, ela está pelo menos com atrição, né? Com um arrependimento suficiente, um propósito, etc. e tal, ela é perdoada validamente pela confissão. Mas a missa, o sacrifício da missa, perdoa os pecados mediatamente, de forma mediada. Por quê? Porque ali
Na hora da consagração, Deus está dando, Jesus está nos dando graça suficiente para isso acontecer, para surgir no coração de todos nós a virtude da penitência com a contrição perfeitíssima que perdoa os nossos pecados. Está sendo oferecido isso. Que você receba isso, aí são outros 500. Mas está lá, é eficaz. Mas não é de eficácia infalível. Por quê? Porque o seu coração duro pode deter a graça divina e não acontece. Então, para diferenciar o perdão que é dado na confissão e o perdão que é dado na hora da consagração na Santa Missa. Na confissão é dado o perdão certo, porque o sacramento foi feito para isso, para aplicar o perdão dos pecados ao penitente que está lá devidamente disposto. E isso acontece imediatamente. Porém, na missa, isso pode acontecer imediatamente. Imediatamente quer dizer o seguinte: tem a graça que está sendo dada ali na consagração e você, no meio, tem uma coisa que tem que surgir, que é a virtude da penitência com uma contrição perfeita. Mas essa contrição perfeita, ela é dada ali e ela está sendo oferecida para você. E se você não toma posse, é problema nosso. Né? Então, é evidente que você não vai em pecado mortal. Eu participei da consagração, então eu fui perdoado. Em pecado mortal, você vai lá e comunga. Não estou dizendo, não faça isso. Porque você não tem certeza. Que a coisa que você colocou um óbice ou não, porque é imediato. Você não tem certeza de que você recebeu a graça. Então vai lá e confessa. Não comunga. Mas só para saber que, de fato, a missa tem esse poder. E não é a comunhão que faz isso, é o sacrifício, porque é um sacrifício propiciatório. Então, vejam só, nós estamos vendo as 4 finalidades do sacrifício. A adoração e ação de graças acontece imediatamente e infalivelmente. A propiciação dos pecados, não é? Para com Deus, imediata e infalivelmente. Para que você, pecador, receba esse fruto vivo aqui, imediatamente, porque vai depender um pouco da sua situação. E, claro, também a remissão para as almas do purgatório, que também remete às penas temporais das almas do purgatório. Então, é de fato um sacrifício propiciatório. Portanto, o sacrifício oferecido pelos vivos e pelos mortos.